bom dia. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe também sua família nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique até o final do vídeo, que no final a gente vamos estar orando e Deus vai abençoar a tua vida e você vai sair desse vídeo com a bênção de Deus na tua mão, em nome de Jesus Cristo, fortalecido e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo no teu coração, amém? Aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, eu vou ler aqui do verso 19 até o 22, uma palavra que estava conversando com um irmão, com a irmã, sobre essa palavra um dia antes e eu senti no coração de falar dessa palavra aqui hoje. E eu vou falar para que você venha entender que muitas coisas que acontecem na vida do ser humano acontecem pela desobediência do homem a Deus. Toda destruição, toda separação, tudo começa pela desobediência, quando a pessoa não quer obedecer o que Deus manda fazer. E quando a pessoa é desobediente também aos pais e às mães, também pagam um preço muito caro, porque não faz aquilo que os pais e a mãe pedem para fazer. Então tudo começa por desobediência. A palavra de Deus diz aqui, ó, no verso 19 do capítulo 16 de Juízes, diz assim, ó: então ela o fez dormir sobre o seu joelho e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Glória a Deus. Você vê aqui que Sansão, essa palavra fala de Sansão. Sansão era um homem que tinha tudo para ser um homem poderoso sempre na vida dele, tá entendendo? E envelhecer na presença de Deus com aquela força que ele tinha, com aquela coragem que ele tinha de lutar, de defender o povo. Mas ele começou a vida dele desobedecendo a Deus e aos pais dele também, porque Deus, os pais dele falou que não era para ele se unir com mulher dos filisteus, daquelas mulheres de outras nações, era para se unir com uma mulher de Canaã, com uma mulher da terra de onde ele morava. Mas ele cresceu os olhos numa mulher chamada Dalila dos filisteus, tá entendendo? E começou a cobiçar aquela mulher e querer aquela mulher para ele. E foi ali onde começou a queda de Sansão. Então a gente, hoje em dia, a gente perde muitas coisas, às vezes perde até a vida se a gente não vigiar, se a gente não obedecer o que Deus manda a gente fazer. Muitas das vezes na vida humana da gente aqui terrena, eu tenho minha esposa, você tem a sua, cada um tem sua esposa que Deus deu, mas às vezes as mulheres, o homem também, fica cobiçando outras coisas que não é dele, que não é para ele, que não é para ela, tá entendendo? E por causa dessas coisas que Deus faz, não faz isso e ele continua fazendo, ela continua fazendo e paga o preço. Fica cobiçando, tá entendendo? A pessoa se casa com uma moça, a moça vai ficando mais gordinha, vai se deteriorando assim devagarzinho, vai perder, o corpo vai perdendo aquela forma que tinha perfeita nos olhos da pessoa. E a pessoa começa a cobiçar outras coisas. Aí é onde vem a separação, onde vem a destruição, porque a pessoa começa a cobiçar outras coisas do mundo, outras coisas que não é para ele, e é aquilo ali que vai destruir, que vai separar a vida dele e vai levar a pessoa às vezes até a morte, até a perder a vida. Então Deus, ele antes de a gente cair, de a gente pecar, ele avisa a gente. Os pais de Sansão falaram, não te une com aquela mulher, que aquela mulher não é da nossa nação, não é do nosso povo. Deixa aquela mulher para lá. Mas ele não, ele queria porque queria aquela mulher. E aquela mulher, ela não amava Sansão. Dalila, ela não amava Sansão. Ela não queria viver uma vida com Sansão. O que ela queria era o ouro que os filisteus ofereceu para ela, para descobrir onde era que ele tinha a força dele, de onde vinha a força dele. A força de Sansão não vinha do cabelo. Quando os homens cortaram as 7 tranças da cabeça de Sansão, ali quebrou a aliança dele com Deus. Foi uma aliança. O cabelo grande, ele não tomar bebida forte, não se unir com essas mulheres que não eram da nação. Isso tudo era tipo de uma obediência a Deus. Era uma aliança que ele tinha com Deus. Ele não podia quebrar essa aliança. A mesma coisa é se Deus falar para um da gente, não faz isso,
Porque eu não quero que você faça isso, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que temer a Deus e obedecer a palavra de Deus. Não pode quebrar a nossa comunhão, a nossa aliança que nós temos hoje com Jesus Cristo. Que Ele nos marcou com a marca do sangue dele, para a gente ser dele, para a gente ser fiel a ele, para a gente fazer a vontade dele. Não importa o que a gente passa nessa vida aqui, não importa para onde ele vai mandar a gente tem que obedecer e tem que fazer a vontade de Deus. Então, quando os homens cortaram as 7 tranças da cabeça de Sansão, a força dele se saiu, porque o Espírito Santo saiu da vida de Sansão, porque ele tinha desobedecido a Deus. O fato de Deus ter falado que ele não era para rapar a cabeça, não era para cortar o cabelo, era uma obediência que Deus queria com ele. Como Deus também falou para Adão lá no paraíso, disse, come de tudo que tiver no paraíso, só não come daquela árvore que está ali no meio do jardim, porque no dia que tu comer, tu morre. Mas ele não entendia que ele ia morrer espiritualmente, não era fisicamente, é espiritualmente falando. Ele ia morrer, não ia ter mais comunhão com Deus, não ia ter mais acesso ao Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Então, a gente não pode morrer, irmãos. Jesus nos encheu do Espírito Santo, nos consagrou para a gente servir a Ele, para a gente adorar a Ele. E esse Espírito Santo está na nossa vida e a gente não pode nunca desobedecer e fazer as coisas contra a palavra de Deus. A gente tem que procurar obedecer a Deus todo dia para que a gente possa permanecer vivo, eficaz, com coragem, com força, para fazer a vontade de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente somos covardes, a gente não faz a vontade de Deus, não. Então a gente tem que pedir a Deus sempre essa sabedoria. No verso 20 diz assim, glória a Deus. No verso 20 diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tá entendendo? Você vê aqui que quando a mulher falou, olha, Sansão, os filisteus vêm aqui. Ele disse, eu vou me levantar, vou lá, vou lutar e vou vencer ele de novo. E ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele, que ele já tinha perdido a comunhão com Deus, a força que ele tinha. E nem percebeu que o cabelo dele tinha sido cortado. Então tome cuidado com quem chega perto de você, especulando sua vida, tentando te agradar, tentando, tá entendendo, fazer coisa para descobrir o teu segredo que tu tem com Deus. Por que você tem essa comunhão, essa força, essa coragem de falar, de expulsar, de curar em nome de Jesus Cristo. Vem gente para querer derrubar você, para querer te tirar da comunhão com Deus, porque o diabo ele tem inveja da tua vida. O diabo é os filisteus de hoje que persegue os cristãos. O diabo é quem usa as pessoas para querer destruir, para querer derrubar aqueles que servem a Deus, aqueles que verdadeiramente têm uma comunhão com Deus. Então tome cuidado com a pessoa que chega perto de você, tentando te agradar, dizendo que é teu amigo, que não tem amigo não, irmão. Ninguém tem amigo. Nosso amigo é Jesus Cristo. Temos nossos irmãos em Cristo, aqueles que verdadeiramente a gente pode ter uma conversa com ele, pode contar um problema para ele, que ele vai orar pela gente, vai interceder com a gente, porque ele também tem a mesma comunhão que você tem com Deus, ele tem também. Mas se não tiver, ainda é arriscado a prejudicar a tua vida. Então tome cuidado. Você tem sua esposa, tem sua família, zele da sua esposa que Deus te deu, zele da sua casa, zele do que é seu, tá entendendo? Porque o que é teu é abençoado por Deus. Mas o inimigo está com inveja, tentando entrar na tua vida, tentando entrar no teu lar, tentando entrar nos teus caminhos, no teu trabalho, naquilo que você faz para tentar envergonhar você, para tentar passar a perna em você. Mas pode acontecer o que aconteceu ao seu redor, irmão. Não deixe de confiar em Deus, não deixe de fazer a vontade de Deus e respeite, tá entendendo? Respeite, porque essas pessoas não te amam, essas pessoas não gostam de você, elas não querem te ajudar, não querem fazer nada por você. A intenção é te derrubar, e depois que vão derrubar você, elas viram as costas para você e você fica lá caído, o diabo te humilhando e pisando em cima de você. Então tome cuidado, tá entendendo? Tome cuidado que o inimigo está rodeando você para tentar te destruir. Mas Deus está com a mão estendida sobre a tua vida e está te alertando hoje para que você não venha cair nas armadilhas de Satanás. Aí diz assim no verso 21, então os filisteus pegaram nele e lhe amarraram os olhos e lhe arrancaram os olhos e fizeram-nos descer a Gaza e amarraram-no com 2 cordéias de
bronze, e andava ele moendo no carcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Glória a Deus. Então os filisteus levaram Sansão, tá entendendo? E amarraram ele ali no moinho, com 2 cordéis de bronze, corrente de bronze, e ele ficava ali rodando ali, moendo aquele moinho ali, puxando ele, tá entendendo? E o cabelo da cabeça dele começou a crescer de novo. Naquele momento que o cabelo dele começou a crescer de novo, tá entendendo? Depois ele fez um pedido a Deus. A palavra de Deus diz aqui embaixo: Sansão faz cair o templo de Dagon, tá entendendo? Aí foi na hora que Sansão caiu a ficha, viu que tinha desobedecido a Deus, que tudo aquilo que ele estava fazendo era ignorância dele. Hoje você tem o seu esposo, tem a sua esposa, não importa do jeito que ela é, do jeito que ele é. Respeite, ame, cuide, zero, que a gente já falou aqui, para que você não venha cair na mesma cobiça que Sansão caiu. Você é obediente a Deus, você obedece a Deus, e o inimigo quer que você se separe dessa comunhão que você tem com Deus. Aí coloca coisa que aos teus olhos parece perfeita, parece a coisa certa, mas não é errado. O que pra gente, pra Deus não serve pra gente, é o que é certo pra vida da gente. E o que a gente quer, às vezes não é certo pra Deus, então a gente tem que vigiar. Então a palavra de Deus diz assim aqui, ó. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício aos seus deuses, Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam aos seus deuses, porque diziam: nossos deuses nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicavam os nossos mostos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do carcere, e brincou diante deles, e fizeram-nos estar em pé entre as colunas. Glória a Deus. Então eles chamaram Sansão, tá entendendo? Para ficar zombando de Sansão ali, se alegrando com a fraqueza de Sansão, com a derrota de Sansão, mas ele não sabia que Deus ainda tinha uma coisa para fazer, usando a vida de Sansão na sua última hora ali. Deus tinha uma coisa para fazer para os filisteus, para mostrar para os filisteus que ninguém derrota uma pessoa que Deus levantou para defender o povo dele, e fica por isso mesmo não, irmão. Então, mesmo assim, a gente hoje tem que tomar muito cuidado para não cair nessa situação de Sansão, porque é isso que o diabo vai fazer na tua vida ou na minha vida, se a gente fosse entregar ao desejo deles, ao que eles querem que a gente faça. Tá entendendo? A gente não pode cair nessa situação, a gente tem que continuar firme, lutando e fazendo a vontade do nosso Deus. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas a palavra de Deus diz que Sansão, no seu último momento ali, ele estava amarrado entre 2 colunas. E na hora que ele pediu a Deus, ele disse: Senhor, me usa somente essa vez mais para que eu possa derrubar esse templo aqui e destruir esses filisteus. E Deus deu a força a Sansão de novo, porque o cabelo dele tinha crescido. E Deus usou Sansão ali naquela hora ainda, e ele derrubou aquelas 2 colunas, derrubou o templo de Dagon, e caiu sobre a cabeça daquele povo que estava ali. E eles pensavam que tinha derrotado o nosso Deus, que tinha envergonhado o nosso Deus, mas ele foi quem ficaram envergonhados, tá entendendo? Porque o nosso Deus é o único Deus que está em cima no céu, na terra e debaixo da terra. Onde a gente for, onde a gente entrar, ele entra com a gente, ele está com a gente para nos guardar, para nos livrar de tudo quanto foi investido em armadilha do inimigo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Preste bem atenção na palavra, tá entendendo? Não cobiça o que é dos outros, não cobiça as coisas dos outros, não bota o olho no que não é seu. Se convença com aquilo que Deus te deu, com aquilo que é teu,
e você vai estar sempre bem, sempre abençoado na presença do nosso Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar essa palavra nessa manhã, meu Deus. Que ela saia desse vídeo abençoado, meu Deus, que ela saia desse vídeo curada, liberta, em nome de Jesus Cristo, com a vida dela na tua direção, na tua sabedoria, Pai, para que ela nunca venha cair nas armadilhas que o inimigo arma, Pai, para derrubar o cristão, para derrubar minha irmã, meu irmão, e essa pessoa, meu Deus, que parou para escutar esse vídeo, saia desse vídeo abençoado nessa manhã. É o que eu te peço, meu Deus, nessa hora, e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?